Então, olha só, você já pensou em começar na jardinagem, mas você não sabe assim por onde começar? Quintal, varanda ou até um pequeno canteiro. Com itens certos, qualquer espaço pode virar um cantinho verde. Além de ser, uma atividade terapêutica e prazerosa. A jardinagem exige organização e alguns cuidados básicos. Esse é um assunto que a gente vai conversar hoje, não é isso, Abi? O que mais que a gente vai falar? A gente vai falar sobre escolher plantas resistentes, observar a incidência de sol e ter as ferramentas adequadas faz toda a diferença para quem está começando. Para ensinar quais são os itens essenciais, como dar os primeiros passos e cuidar do seu espaço verde com segurança, a gente recebe o jardineiro Silvio Guizar. Seja muito bem-vindo, Silvio. Boa tarde, por favor. Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Prazer. Prazer, muito obrigado. Tudo bem? Tudo bom, Tudo Silvio? bom? Seja Prazer. bem-vindo, especialista em jardinagem. A gente trabalha há um tempo com isso já estou há 5 anos com uma empresa de jardinagem. Hoje em dia a gente atende muitos condomínios em Taubaté, o nosso foco é mais uma jardinagem mais industrial, mas nós começamos ali cuidando de vasinho, residência, então a gente já tem 5 anos aí de experiência nessa área e a gente trabalha com isso aí todos os dias. Todos os dias. Que gostoso, né? Muito bom. Vamos, Vem cá. Venha cá, Com que a gente tem um licença. monte de coisa que pode ficar aqui. Você contar pra gente, porque quando a gente sabe que o nosso público aqui, Silvio, ama plantas. Ama. Plantas e flores, enfim. É planteiro. Mas nem sempre a gente tem todas as ferramentas necessárias. Sim, sim. Quando a gente quer começar assim, do zero, quero começar a plantar em casa, ter uma plantinha, fazer o meu jardim, o que a gente tem que ter? Tá, vamos lá. Se você for ter um jardinzinho só de vasos na sua casa, você não vai ter um gramado, você vai morar no apartamento, vai colocar na sacadinha do apartamento, alguma coisa, você vai precisar de ferramentas simples, mas ferramentas que ajudam muito no dia a dia ali para você poder desenvolver um bom trabalho e ter plantas bonitas, tá? As ferramentas, assim, essenciais que eu vou descrever para que você tenha plantas em vasos e bonita, tá? É pazinha de jardinagem ali para você poder pegar uma terra, pegar um substrato, pegar uma areia, alguma coisa. Outra coisa muito importante é esse rapazinho aqui que ele chama escarificador de solos. Para que serve isso daqui? Sabe aquele vasinho que você colocou na sacada? Com o tempo você começa a colocar água, a água passa direto por ele e vai lá para o fundo. A planta para de absorver água, porque o solo ficou muito compactado. Então, com essa ferramenta, você vai lá dentro do seu vasinho e você vai remexer a terra para ela voltar a ficar solta, as raízes da sua planta elas conseguirem soltar ali, se alimentar bem e a água não passar direto. Você vai afofar a terra. Isso. Legal, perfeito. E uma ferramenta que eu acho que todo mundo vai ter em casa, tá? Essa todo mundo vai ter e eu diria que é uma ferramenta importantíssima. É isso daqui, ó, uma faquinha de serra. Que você Uma pegou lá da faquinha- cozinha. Geralmente a gente pega da cozinha da esposa e ela fica brava com a gente depois, é normal. Se pegar uma só, a gente não fica brava. Não tem problema. Toda vez pegar Sumir, uma. né? Sumir aquela da jardinagem e daí você vai pegando uma nova. Boa. Por quê? Plantas, a qual o talo dela não é lenhoso, ou seja, não é madeirinha, tipo aquelas alocaciazinhas, plantinhas de folha molinha que a gente tem em casa, para você fazer a poda da folha dela sem deixar resto, para você conseguir ir lá no cantinho da folhinha e tirar ela. Uma faquinha de serra esterilizada, limpinha, é assim, Melhor coisa. o supra-sumo. Legal. E lógico, um alicatinho, porque às vezes você vai cortar um galho, alguma coisa, você precisa de uma coisa um pouquinho mais robusta. Então assim, para começar de ferramentas, seriam essas. Um pulverizadorzinho para você poder aplicar um inseticida, às vezes um remedinho na plantinha que ela ficou doente, alguma coisa. Essas são as básicas para você que quer cuidar de um vasinho. De um vaso. Boa. Eu achei que isso aqui fosse tipo um regador mais chique. Não, esse aqui até serve para você pra molhar as folhas das plantas Dá que tem aquela dentro de espirradinha, casa. Mas é mais para você, a sua planta pegou uma cochonilha, pegou um pulgão, pegou um fungo, você vai precisar tratar. E 100% praticamente dos produtos para tratamento são para pulverização. Você tem que pulverizar na folha, não é regar a planta com ele. É na terra, né? Isso, é Boa. na folha. Então, isso aqui é uma coisa assim que eu diria que é essencial, porque se você tem planta, uma hora ela vai ficar doente e você vai precisar cuidar. Agora, se você, eu comprei a minha primeira casa, saí do apartamento e quero cuidar de um jardim. gramadinho, quero ter um jardim, aí você já vai precisar de umas ferramentas um pouquinho mais assim, né? Umas maquininhas.
que não precisam ser máquinas a combustão, principalmente se você for ter um jardim pequeno. Aqui eu trouxe só exemplos de máquinas a bateria. Olha que ótimo. Que é uma linha bem ergonômica que está chegando no mercado, bem bacana, que não tem barulho, são bem potentes. Aqui, por exemplo, tem um aparador de grama, que se você for ter um grama... de fiozinho de nylon? nylon. Pega aqui pra isso é gente legal, mostrar isso é aqui na legal. frente. Olha aqui, ó. Ele é pesado ou é levinho? Super leve. Vê, caso eu Iago, tenho você um que é desse, especialista em Olha aqui, ó. Meu marido florzinhas. que Ele tá sem Ele a é super bateria, né? leve, ó. Leve. Porque Deixa eu no ver. caso, você liga ele com a bateria. Você coloca a bateria Isso, Onde? você coloca aí Aqui, na ó. parte de trás. aqui, ó, que tem um... Nossa, muito legal. E daí você vai parando assim, fazendo... Você segura com uma mão aqui em cima, assim, com a outra isso aí. super, tá vendo? Ó, você vai Isso. aparando a graminha. Isso. É levinho mesmo. É levinho. Ele é bem leve, bem prático. Essa linha de máquinas a bateria que está vindo para o mercado é uma linha muito interessante, porque você não precisa ser um especialista para conseguir usá-las. Isso é bom, né? Basta você ler um manualzinho de instruções, carregar as baterias que você vai conseguir utilizar. E é muito legal esse lance da bateria, porque Sim. geralmente tem com o fio, né? Sim, que é E a aí você gasolina, tem que, combustão. ligar numa Exatamente. extensão, Você que fica também já é limitado. perigoso, enfim, né? E se você tem um jardim com gramado, eu diria que os indispensáveis é o aparador de grama e o soprador de folhas. Parece ser não, mas se você tem um gramado, você tem um soprador de folhas, vai fazer uma diferença. Porque um gramado que você leva ali, às vezes, meia hora rastelando, com 15 minutos você resolve o seu problema com um soprador de folhas. Esse é o sonho, né? Esse é aquela coisa assim de, sabe, o sonho Mas, de ó, você ter se no seu você jardim. quiser manter a sua casa mais ou menos limpa depois de aparar a grama, isso aqui deve fazer uma diferença Nossa, tremenda. deve ser uma delícia, deve ser terapêutico mesmo, mexer com, vendo assim as folhinhas, Não, e vai tudo. embora, né? Porque É. os cachorrinhos entram, pisam na grama, depois entra dentro de casa com aquele monte de grama de novo. Faz uma Exatamente. bagunça. E fora que quem já varreu grama em piso sabe Nossa, como é que é. Gruda. Gruda tudo, Aham. é E praticamente... com esse tempinho de chuva, então, nossa, fica até liso, né? Até perigoso escorregar. Deixa eu Alô, só- marido, compra um soprador. Exato. É isso que está faltando. Deixa eu aproveitar, Abi, e pedir pro pessoal de casa mandar foto pra gente do Boa. jardim. Porque a gente sabe, né? A gente até comentou aqui no começo do programa que quem nos assiste adora flor, adora jardinagem. Então, se você tiver o seu jardim aí bonitão, a sua florzinha, manda foto, manda mensagem que daqui a pouco a gente vai ler. Boa, 12 99605 7731. E se tiver dúvida também, já vai mandando a sua perguntinha pro Silvio responder. Boa, vamos lá. O que mais? Bom, esse daqui já é uma ferramenta assim, que às vezes, normalmente quando a pessoa tem um jardim com gramadinho, às vezes a pessoa quer alguma planta que fique maior. Mais alta. Isso, às vezes ela, se mora em condomínio, é muito comum ter uma cerca viva dividindo, que geralmente um condomínio não tem muros, são cercas vivas. E se você quer cuidar de uma cerca viva tendo pouco trabalho, né, porque existe esse amigo aqui que ele é o... Tesourão. Esse aqui era do meu avô que eu falo. Ah, então ele tem apego emocional. Sim. Hoje em dia já tem as ferramentas que também é a bateria, né? No caso, esse daqui é um podador de cerca viva para você conseguir manter a sua cerca viva bem alinhada Legal. e não ter trabalho. Então, assim, se você quer morar numa casa residencial que vai ter um jardim, é as ferramentas ali do vasinho que você vai precisar para você poder até cuidar das plantas no chão mesmo. E todo mundo que tem um quintal vai também ter um vasinho em casa. E você agregar mais essas outras ferramentas que vão trazer mais praticidade ali para o seu dia a dia e você conseguir executar esse serviço muito mais fácil. Adorei. Uma coisa que eu vejo muito, que às vezes eu vou na casa dos clientes, que é interessante, né? Às vezes a gente tá lá, a gente chega lá com a equipe, faz o serviço, em 30 minutos a gente faz o serviço. A pessoa, nossa, eu fico o dia inteiro para fazer isso. É questão de você ter as ferramentas certas para você conseguir executar um serviço de uma forma muito mais rápida. A gente fala que jardinagem é gostoso, é terapêutico, mas muitas vezes, se você não tem a ferramenta certa, você pode sair mais estressado. Exatamente. Porque você não aguenta, né? Você Com fica dor o nas dia inteiro. costas. É verdade. Cansado. Sim. Então, às vezes, vale a pena você investir, né? Aqui a gente tem outros itens que são tipo terra, adubo, é isso que a gente pode falar? Aqui a gente tem fertilizantes, que são adubos. Aqui são todos são adubos orgânicos, que são o que eu recomendo para a pessoa, principalmente que está começando. Porque existem os fertilizantes químicos, que são os minerais, que a gente chama, e tem os orgânicos. Os orgânicos, eles não têm perigo de um pet, se um pet fuçar, comer, uma criança, se pegar, pôr na boca, não vai ter perigo, porque ele é de origem orgânica, então ele é bem mais tranquilo. E uma dica que eu vou dar, não existe um fertilizante para tudo. Geralmente a pessoa quer comprar um adubo Tacar em tudo. em tudo. Ó, aqui eu tenho 4 fertilizantes diferentes, tá?
Esse daqui, por exemplo, é um que a gente chama de jardins, que ele é uma versão para plantas verdes, para você adubar o seu gramado, adubar a cerca viva. legal. Esse daqui, por exemplo, já é uma versão flores, ou seja, aquela roseira, azaleia, que você quer que ela dê bastante flores. Esse daqui já é uma versão de frutas. O pezinho de limão que não produz direito, muitas vezes, na maioria dos casos, é falta de nutriente. Olha Ele não só. está bem nutrido. Porque a pessoa, basicamente, ou ela coloca ali um fertilizante paralelo, que eu digo é um universal, entre aspas, e ele não vai conter tudo que essa planta precisa. A indústria ela desenvolve fertilizantes específicos para atender cada cultura, com base em estudos, dados técnicos, a qual eles vão desenvolver o fertilizante ideal para cada cultura, trazendo ali os melhores nutrientes. E esse daqui também, por exemplo, é um que é hortaliças, ou seja, ele é para hortinha, para você poder manter o seu alface bonito, o seu pé de cebolinha, salsinha e assim por diante. É o alimento certo para cada coisa que você vai ter ali. Uma coisa que a gente costuma falar muito na jardinagem, você vive só de arroz e feijão? Não. Não. Então, Batata e bife também, Aí né? batatinha frita. o alface, tomate, chuchu, abobrinha, você precisa das vitaminas, dos sais minerais, e a planta é a mesma coisa. Sim. Você plantou um pé de limão na sua casa, meu pé de limão tá dando só 2 limãozinhos, mas você tá 5 anos alimentando ela à base de arroz e feijão. Cadê os nutrientes? Os outros nutrientes. Mas quantas vezes que a gente deve colocar, então, esse... Substrato. Fertilizante. Esse Fertilizante. alimentinho extra. O alimento para as plantas. Basicamente, a quantidade do fertilizante, quantas gramas do fertilizante vai estar na embalagem do fertilizante que você boa. adquirir. A frequência sempre na entrada de cada estação. Você pega ali e coloca no seu calendário a primeira semana de cada estação. Então, na primeira semana do verão, primeira semana da primavera, primeira semana do outono, primeira semana do inverno. Você fazendo essas 4 adubações por ano, você vai ver que o seu jardim com certeza vai ter uma evolução muito grande. Ótimo, assim você não adorei. esquece também, né, Abi? É. Porque já coloca na sua cabeça, mudando a estação, a hora de você dar essa adubação no seu jardim. E esse daqui, o que que é? Isso daqui, apesar de parecer um saco de terra, não é. Isso aqui é um acabamento de jardim, que é uma coisa que parece ser uma coisa... Parece ser uma coisa que não é tão necessário, porém ela é muito necessário para o jardim. Isso daqui é um produto ecológico, que é uma casquinha de acabamento, só que ela é feita de pneu reciclado. De pneu? Pneu reciclado. Eles tiram o pneu da natureza, reciclam, pintam ele com uma cor bonita e assim você pode usar para colocar no seu vaso, no seu canteiro. Qual que é o benefício de você ter acabamento no vaso? Não é só beleza. Muita gente acha que vou colocar a pedrinha para ficar bonito. Você coloca uma casquinha como essa para fazer um acabamento no vaso, a sua planta ela vai se manter úmida por mais tempo, porque ela vai reter a umidade lá dentro. Mesmo com o sol batendo, a hora que for evaporar essa água bate na casquinha e retorna para dentro do vaso. Porque uma coisa que muita gente sofre, principalmente com vasos, é a planta desidratar. Sim. Porque a pessoa, ela compra a planta e pergunta na loja, quanto tempo que eu rego? Aí o vendedor da loja vai falar, rega 2 a 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Só que muitas vezes essa é uma rega indicada para aquela planta plantada no chão. Não no vaso. Não no vaso. No vaso ela tem uma necessidade diferente porque ela não tem como buscar outras fontes de água. É só o que você der para ela. Então você usar um acabamento adequado no vaso para fazer essa cobertura por cima e não deixar essa água evaporar, faz com que você economize tempo e economize dinheiro, porque a sua planta não vai morrer por sede, basicamente. E fora que você usar um bom acabamento em cima do vaso, ele abafa a terra e impede de ficar nascendo aqueles matinhos indesejados, chato no vaso, que a pessoa compra uma planta, depois de um mês tem 10 plantas no mesmo vaso. Exato. Tudo um treco lá que você não sabe o que que é, né? A planta tá bonita, mas tem um monte de matinho. E esse é o que você indica ou pode ser aquele cascalhinho, aquelas pedrinhas também, tem o mesmo efeito? O ideal é coberturas, por exemplo, ou coberturas frias que a gente fala, porque, por exemplo, a pedra branca, bate o sol, ela esquenta. Então, por exemplo, o que são coberturas frias? Tem as cascas de pinos, tem as argilas expandidas, que são as bolinhas de argila, tem a ecocasca, que é uma casca de borracha. A diferença dessa é que ela vai durar mais tempo, porque ela é de borracha. E ela absorve a água melhor também, né? Eu acho que ela segura mais também, né? Por ser de A borracha. casca de pinos, com uma certa frequência, você tem que fazer a reposição dela, a troca, porque ela é madeira, ela vai se decompondo ali no jardim e vai apodrecendo. Assim como a argila acaba também se misturando na terra, mas aí é questão de escolha. Mas escolha uma cobertura fria. Casca de pino,
pinos, argila, casca de borracha, aí fica mais ao seu critério mesmo. Muito legal. Adorei. Nossa, adorei essas dicas, achei bem diferente. E isso aqui eu também gostei muito, né? Vamos Saber comprar o que tudo vai pra- alimentar, né? Na sua casa você tem hortaliça? Tem tudo. É, né? Tem hortaliça, tem flor, tem planta. Mais planta, flor é mais difícil, né? Flor é mais difícil. Flor, ela é um pouco mais difícil Flor é de um cuidar, exercício né? de paciência, De porque você vai ter que cuidar ela paciência. durante o ano para você ver a beleza dela na época correta de cada uma. Mas é lindo, né? E é Vale a lindo pena. quando algumas têm a gente tem em casa um jasmim. Ai, Então, que quando lindo. floresce, você lindo. sente o cheiro. Você sabe que a flor tá falando um florescer. oi pra Sim, você sim. por causa do cheiro. É incrível. Um muito obrigada, né, por tudo que você fez por mim. É. Muito obrigada Eu que também pela sua agradeço. presença. Adorei. Foi incrível, adoramos, né? Vamos Adorei. colocar em prática muita coisa que você ensinou aqui. Volte sempre. Obrigado vocês pelo convite, muito agradecido. Obrigada. Você de casa aproveite, comenta lá na foto. Se quiser fazer pergunta pra ele, pode fazer que depois você responde. O contato tá todo aí na tela. E já que a gente tá falando de plantinhas, você não esqueça de mandar sua foto pra gente que a gente ainda vai ler. Sim, senhora. Porque agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai conversar com ela, nossa pequena flor, nossa menina flor. Ai, olha só como ela tá linda. Que coisa ela linda! Que Linda. ela vai mostrar pra gente uma casa que tem um monte de plantas, flores, frutas. É isso, Mi, seja bem-vinda. É isso mesmo, meninas. Fiquei até tímida agora, sendo chamada de flor, não tava esperando. Que bom estar aqui com vocês mais um dia. E olha só como São Pedro é maravilhoso. Colaborou com a gente, deu uma treguinha na chuva para a gente poder mostrar esse jardim lindo para vocês. Um jardim familiar, muito bem cuidado, com muito amor. Pela Tizi, que está aqui ao meu lado, que tem o dom dessas mãos maravilhosas para cuidar de tanta coisa bonita. Tizi, boa tarde para você. Conta pra gente quando que começou esse seu amor pela jardinagem. Começou desde pequena, quando meu pai já é jardineiro, né? Aí minha mãe também pegou o ritmo e a gente nasceu com isso e crescemos com isso. Vontade de plantar, vontade de ter sempre uma flor por perto. E estamos aí formando onde a gente vai, a gente planta, a gente cuida. Que herança boa. Vamos descendo um pouquinho pro pessoal de casa poder ver a dimensão aqui do seu jardim. E conta pra gente, hoje o jardim tá bonito, mas você me contou que ele não era bem assim. Era um monte de terra que você transformou nessa beleza. Só aqui que prejudicava até a rua, né? E a chuva vinha e arrastava aquela terra. Aí meu marido pegou e falou assim, vamos ter uma ideia, vamos plantar uma grama aqui. Aí, meu ex-marido. Aí começamos a plantar, sabe? Plantar a grama. Eu falei assim, só grama? Vamos plantar alguma coisa. Aí ele plantou as palmeiras, tá? Aí as palmeiras, que são as primeiras, né? E nisso eu vim criando outras coisas, não vai ficar só na palmeira. Vamos plantando, fazendo canteirinho e espaço para que a gente possa passear em volta. Que ficou ali, né? Os pneuzinhos, para não perder a beleza do gramado também, né? Para ficar uma coisa bonita. E cada plantinha que eu acho, cada plantinha que eu ganho, cada plantinha que, né? Que às vezes eu ganho um buquezinho de flor, de orquídea, eu vou pondo ali na palmeira. E tanto que tá toda formadinha, bonitinha. E elas vão me dando de volta, né? A beleza que nasce aqui nesse jardim, que às vezes até eu fico emocionada de ver as coisinhas que me dão de presente de volta. E eu vou cuidando com muito carinho, com muito amor mesmo. Nossa. Ô Tizi, e além das flores, nós também temos algumas árvores frutíferas aqui, né? Que eu fiquei sabendo, gente, que quem ganha é a vizinhança, que recebe fruta, e aí da fruta você faz o doce, faz a geleia, e o povo se esbanja. Tem que fazer, não posso perder, né? As frutas caindo no chão, e tem que juntar uma cesta e agradar a vizinhança, que são uma bênção na minha vida. Ô Tizi, e é difícil de cuidar de todo esse espaço? Como que é a sua rotina para cuidar de tudo isso, né? A chuva é bem-vinda, né? A chuva sempre foi bem-vinda, porque as mudas vêm, né? E a gente tira proveito de cada mudia. Só prestar atenção que vem vindo um pezinho de tomate, uma hortelã. Você vai mudando e moldando para todos os lugares. Aonde vier, vai ficar ali. A gente continua cuidando, é onde vai formando esse monte de coisinhas bonitinhas. Ô Tizi, eu vou convidar você pra gente sentar aqui nesse banco que você criou, porque além desse cuidado aqui com o jardim, você também tem esse cuidado com a reciclagem, né? Que você
deixa ainda mais bonito esse espaço, que você vai vendo as coisas, às vezes, jogadas na rua, e vai pegando, transformando, deixando cada vez mais bonito. Ah, então, a gente vê uma cadeirinha, um vaso, né? E eu gosto muito de pintar também. Aliás, eu gosto de fazer de tudo. Um piruzinho velho que não serve para um, serve para outro. Então, a gente faz do lixo um luxo. Lixo, um luxo. Um lixo, um luxo. Aí uma casinha de cachorro jogada no lixo, para mim já é um luxo. Eu já crio uma ideia, vou pintar, vou reciclar, vou pôr lá no meu jardim maravilhoso. E olha que espaço gostoso, né, gente? Que ainda faz as árvores fazem uma sombrinha, né? Então a família pode ficar reunida aqui. Você falou da sua mãezinha, né? Que ama ficar aqui nesse espaço também. Minha mãe ama ficar nesse espaço, tanto que ela ficava assim, ai, que vontade de descer essas escadas. Aí uma bela manhã, eu falei, vai descer essas escadas não, ela vou fazer um deck ali para ela, né? Que ela possa, né, presenciar essa beleza, né? Ver os passarinhos, borboleta, porque vem muita coisinha aqui do céu, né? Pra gente ver. E além desse cuidado de regar, né, que você falou, também tem a questão de podar, de dar esse carinho, né? Como que você faz isso também? Porque são muitas coisas para dar conta. Coisinhas, né? São muitas coisinhas, né? Cada dia você pega numa para cuidar delas. Se você não tem contato com elas, elas não vão sentir que você está cuidando, né? É como o ser humano, né? Se tiver amor, minha filha, eles vão florescer, vai viver, vai ter longa vida. Assim as plantinhas. E você estava falando também que às vezes você não sabe o que é aquela planta, mas você planta, vê o que vai nascer e aí descobre e às vezes se surpreende. Às vezes eu planto assim, né? Vamos ver no que vai. Aí nasce uma coisa bonita, né? Aí vai realçando. Ó, eu já vi dessa plantinha, então vai indo. É assim que a gente vai fazendo as mudinhas, né? Muita coisa eu não sei, nem o nome das plantas aqui eu não sei. Muita coisa a gente sabe, que é comigo ninguém pode, que é rosa, que é, né? Um monte de coisa eu sei, mas muita de coisa eu não sei. Vou ser sincera, né? E olha, gente, além das goiabas, tem a parreira, tem as plantas, o alecrim, o hortelã. Chá também a vizinhança ama. Isso, a vizinhança ama. Ó, Tis, tem uma erva cidreira? Tenho. Hortelã? Tenho. Alecrim? Tenho. Manjericão? Eu tenho. Cebolinha? Eu tenho. Salsinha? Tenho. Hortelã? Tenho. Tem de tudo. Tem de tudo aqui. Ô, Tizi, mas isso pra você é uma terapia, não é não? Como que você se sente dando esse cuidado, esse amor para as plantas e também recebendo, né? Porque coisa mais bonita que Deus fez para nós. Tem gente que não repare, não percebe, né? A gratidão que é de você poder acordar e ver o sol batendo nessas plantas, que fica muito mais linda ainda, gente. Nossa, é a coisa mais linda. À noite também a lua vem, fica lindo isso aqui, vocês nem querem imaginar. É isso que é muito, muito, muito gratificante. Você poder plantar, colher, né? E coisa que dá tempo de fazer. Dá tempo, a gente tem que ter tempo para tudo, né? A gente tem que ter tempo para tudo. E eu acho tempo para cuidar de cada folhinha. Uma folhinha amarela me incomoda. Coisa mais linda. E Tizi, qual a dica que você dá para quem quer começar um jardim? Às vezes não tem o seu espaço aqui, mas tem, né, uma área lá no quintal que dá para alguma coisinha dá para plantar. Que dica que você dá? Eu dou a dica de que se você não tem terra, você planta num canteirinho, num vasinho, no piruzinho. Dá para fazer sim, dá para fazer canteiro nas paredes, com caixote, gente, precisa ser coisa. No reciclado, vai lá para você, visita lá, tem tanta coisa bonita, tanta coisa bonita. Um balde, dá para plantar um coqueiro, né? Dá para fazer sim. Dá para fazer um verde na casa, assim. Tizi, amei conversar com você, amei conhecer o seu jardim tão lindo. Aposto que o povo de casa está babando também nesse jardim. Obrigada por receber a gente, viu? Por todo esse carinho, esse amor. Daqui uns anos você vai viver, vai estar outra coisa maravilhosa aqui. Se Deus quiser. Tem umas ideias aqui ainda. Viu só, gente? Criatividade, né? Um carinho, um amor. Vamos dar uma levantada aqui, Tizi, para mostrar um pouco mais. Esse carinho, esse cuidado, às vezes no pequeno canto que você aí tem em casa, pode transformar, dar vida. E claro, a natureza também, né? Nos dá esse carinho. A gente dá esse carinho para ela e ela nos devolve em dobro, né? Eu tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham amado conhecer o jardim da Tizi.
Eu quero saber, vocês são boas com as plantas? Olha, porque ó, eu tô muito mal aqui nesse programa. Tudo eu sou ruim, mas com planta também não sou boa, não. Não sou boa com planta. O que tá acontecendo comigo, gente? Beijo pra vocês. Beijo. Agora é a oportunidade de você mudar isso. Com a Dona Tísia aí, incrível do seu lado, Gente. com as dicas aqui do Viva Tarde. É hora de você florir o seu jardim, Mi. Com certeza, a Dona Tísia é uma flor de encanto. É mesmo. Que delícia a gente trazer, né, Mi? Muito obrigada, que gostoso a gente poder partilhar com vocês e viver esse momento junto também. Sim. Dessa sabedoria que é a pessoa gostar do que ela faz, da natureza, né? Ela é tão natural que Ela a forma é. como ela explica vai encantando as pessoas que estão à volta. Dona Tísia, a senhora deve ter um coração, ó, gigante e todo florido, porque é uma delícia ouvi-la. Uma né? delícia, é o ensinamento da vida, aquilo que a gente vai aprendendo ao longo dos anos com os nossos familiares. Você pode ter a técnica que for. Se você não ama o que você faz, não vai vingar. Não. Então é muito lindo ver o seu jardim aí cheio de flores. Muito obrigada. E a gente quer ir lá visitar seu jardim, viu? Queremos. E queremos É. as compotas das frutas. Ah, é, geleia. Geleia. Igual mamãe. Mamãe também adora fazer. Sempre que eu vou lá, minha mãe dá fruta congelada e faz geleia. É faz muito gostoso, suquinho. né? Uma delícia, né? Ai, que delícia. Você, ó, não esquece, manda pra gente depois a foto das suas flores, viu?